Ora, vamos agora ver aqui como podemos implementar as restrições de integridade que já falámos. Hum, o- embora, embora as restrições sejam introduzidas quando se está a desenhar o modelo entidade de relacionamento, porque depois a ferramenta case, no nosso caso vai ser o SQL Developer, vai automaticamente gerar código que cria as tabelas e cria logo as restrições de integridade. Podemos ver aqui um pouco como é que isto pode aparecer também no código. Pronto, e para já começo aqui com alguns conceitos acerca das tabelas e que é importante saber, porque podem surgir erros quando vocês estão a usar o SQL Developer que tenham a ver com isto, está bem? Já vos digo quando passar por lá. Ok, para já estes conceitos creio que sabem que é tabela, uma linha da tabela, uma coluna da tabela e depois um campo dessa mesma tabela. Se queremos criar tabelas, ou neste caso até objetos no Oracle, é com o comando create, e no caso, se eu quisesse criar um utilizador era create user, se quisesse criar uma view era create view, no caso de criar uma tabela create table, e a seguir veio o nome. E de facto, quando eu crio uma tabela, tenho que dar o nome da tabela, pronto, e depois o nome, quando preencho as colunas, tenho que dar o nome das colunas e o tipo de dados, pelo menos isso, está bem? Aquilo que de facto vocês têm que ter agora aqui atenção e que pode originar erros no SQL Developer quando geram depois os objetos que vocês tiveram a desenhar, tem a ver normalmente aqui com o nome dos objetos. Querem ver? E é este aqui que é importante. Os nomes dos objetos na base de dados Oracle têm que ter entre 1 e 30 caracteres. E digo-vos que facilmente no SQL Developer vocês ficam com nomes superiores a 30 caracteres, está bem? Aqui só os database links é que podem ter mais do que isso, mas nós nem vamos usar isso nesta disciplina. Mas isto é muito importante, tem que ter no máximo 30 caracteres. Reparem que quando cria chaves estrangeiras de uma tabela, ele põe o nome da tabela concatenado com o nome do campo. E, portanto, com alguma facilidade, nós podemos ter depois chaves estrangeiras com mais do que 30 caracteres. O mesmo se passa com os nomes que ele vai dar nomeadamente às chaves estrangeiras, está bem? Que servem é formada através da concatenação, depois mais já não sei se é um prefixo ou um sufixo, e podem ter mais do que 30 caracteres. O que vai originar que vocês, quando fazem o modelo lógico, depois passam para o modelo racional e depois vão pegar no código que ele gera para criar os objetos, podem surgir erros por causa disso. Depois vocês têm que ir lá à mão e alterar, está bem? Pronto, esta era aqui a nota que eu queria deixar aqui importante. Pronto, também não podem ser uma palavra reservada de oráculo, tipo select, há assim algumas que não podem usar. E muito importante também, os nomes têm que começar por uma letra. Só depois é que podem ter uma sequência de letras, números ou símbolos. E os símbolos que podem usar é o underscore, o cardinal e o dólar. Está bem? O cifrão. Portanto, devem começar por uma letra e depois uma sequência de letras ou números. Ok, de facto tenho que fazer isto, mas nós até conseguimos criar nomes que não seguem estas restrições, se os pusermos entre aspas, mas eu desaconselho vivamente isso. Portanto, eu desaconselho a utilização de aspas nos nomes dos objetos, porque se fizerem com aspas, a pesquisa depois tem que ser feita também
sensível às maiúsculas e minúsculas, está bem? Portanto, conselho, não usem aspas nos nomes, eu aqui nem falo nisso, falo aqui em baixo. Comecem-nos com letras e depois usem as underscores, não usem cedilhas, tildes, acentos, eu desaconselho a utilização disso. De facto, quando se faz assim, as letras minúsculas são automaticamente convertidas para maiúsculas, mas não interessa, porque depois nós, quando estamos a usar, mesmo que escrevemos com minúsculas, ele também faz essa conversão automática. Pronto, mas eu falo aqui das aspas e também estou a desaconselhar a sua utilização, está bem? Portanto, 30 caracteres no máximo. Devem começar os nomes por letras e depois podem ter letras, números e underscore, cardinal ou cifrão. Ok, depois temos aqui também algumas noções dos namespaces, ou seja, os objetos que partilham o mesmo namespace. O que é que isto significa? São objetos que não podem ter o mesmo nome. Por exemplo, uma tabela não pode ter o mesmo nome que uma view. Porquê? Porque partilham o mesmo namespace. Nem um procedimento, nem uma função, nem uma package, nem uma sequência, nem sinónimos privados. Portanto, todos estes objetos, como partilham o mesmo namespace, não podem ter nomes iguais. Está bem? Eu não posso ter um procedimento com o mesmo nome de uma tabela. Vai dar erro. Está bem? Os índices e as restrições já podem ter, já não partilham este namespace, portanto podem ter nomes, mas ninguém vai dar o nome de um índice a uma tabela, nem uma restrição a uma tabela, normalmente depois sempre algum sufixo ou prefixo. Ok, tipos de dados que nós usamos. Eu digo, aqui no trabalho vocês praticamente só precisam de usar estes 3 tipos de dados, que é o varchar2, o number e o date. E eu também só tenho falado neles, está bem? O varchar2 é varchar porque é variable character, portanto é um texto de tamanho variável. O que é que isto significa? Significa que na base de dados em si, no disco, só ocupa o espaço que está a ser usado. Por exemplo, mesmo que vocês tenham um varchar2 de 4000, que é o tamanho máximo no caso do Oracle TSG, se só escreverem olá, só vai ocupar esses três caracteres. Certamente depois mais caracteres de controle que eles têm, está bem? Mas não vai ocupar os 4000 bytes, está bem? Em contrapartida, se usarem o tipo de dado char, já é uma string de tamanho fixo. E pode ter até 2000 bytes, ou seja, se vocês põem um char de 2000 bytes, ele vai guardar sempre 2000 bytes, quer tenha lá texto ou não. Por isso é que normalmente nós usamos sempre o varchar2. Eu uso char para coisas do tipo masculino, feminino, que é só por M ou F, true or false, que é só por T ou F, então ponho o tipo char1, que é melhor para esse tipo de coisas. Também temos tipo de dados number. Já vos falei aqui várias vezes, a precisão P e a escala S, que a precisão dá o número de dígitos que o número pode ter, e o S diz desses P dígitos quantos é que são decimais. Está bem? Já vemos que o P igual a 9 corresponde a 32 bits. Depois temos o tipo de dados, o tipo date, também tem aqui a gama de datas que pode ser usado. Embora eu diga que vocês tipicamente usam estes 3, eventualmente este char, também poderão necessitar usar o timestamp. Dependendo aí dos vossos temas, eu por acaso não estive atento a isso, mas o tipo de dados do tipo data tem precisão até ao segundo. Portanto, embora seja date, tem o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, e portanto temos o século, temos também essa informação. Mas vai até ao segundo. Se vocês querem uma precisão maior que o segundo,
então tem que usar um tipo de dados que é timestamp. Está bem? Então pode ter uma precisão bastante elevada. Ok. Vimos que o varchar 2 pode ter até 4.000 bytes, mas vocês podem necessitar de armazenar mais do que 4.000 bytes. Por exemplo, no relatório do médico, sei lá se cabem 4.000 ou precisam de mais. Então, temos aqui um tipo de dados que é o CLOB, que é Character Large Object, que pode ter até 4 GB aqui para um campo de caracteres. E se quiserem do tipo binário, pode ser um BLOB, que é o Binary Large Object. Podemos ter ficheiros, não é? Até 4 GB. Depois há aqui outros 2 tipos de dados com intervalos, year to month e day to second, já não usamos tanto. Estes são o raw, o long e o long raw, são tipos de dados que já não se usam porque foram substituídos por CLOB e BLOB. O BFile, se quisermos abrir ficheiros do sistema operativo, portanto do servidor, podemos usar o BFile. E o Raw ID. Eu às vezes falo um bocadinho sobre o Raw ID, está bem? Mas são os tipos de dados que temos, volto a dizer, estes aqui são os que mais usamos e eventualmente este, está bem? Quanto às tabelas, o tipo de tabelas que nós usamos são aquelas por omissão, são as heap tables, que têm um número variável de linhas e colunas e as linhas são armazenadas de forma aleatória, embora no Oracle haja outros tipos de tabelas. Há umas que são organizadas por índice, isto aqui tem a ver com depois otimizações dessas tabelas. Registros armazenados na ordem do índice, tabelas de lookup fazem-se desta maneira, ou index clusters, em que a gente junta mais do que uma tabela num relacionamento de um para muitos, de modo que aquilo fique tudo muito próximo e que a pesquisa seja mais rápida. Os hash clusters, que pomos os registros completamente a ordem com que ficam fisicamente no disco fica aleatória. E as tabelas particionadas, que na realidade têm a ver com aquela desnormalização que eu falei por partição horizontal. Estas tabelas particionadas, por exemplo, a tabela dos clientes, eu posso parti-la pelas letras. Se os clientes começam por A, ficam internamente numa partição, por B noutra. Isto fica tudo gerido pelo Oracle. Os meus selects é tudo, os inserts, deletes e updates é tudo na mesma. Ele internamente é que faz a gestão das tabelas particionadas, está bem? Pronto, nós não usamos nada disto, a gente usa as tabelas normais, mas aqui ficou a informação sobre isto, até porque se querem fazer o exame de Oracle, esse tipo de coisas aparecem lá. Ok, esta é a sintaxe de criação das tabelas, vocês não têm que a saber, mas se olharem para ela também não tem nada especial. Mais uma vez, create table, nome da tabela e depois a definição das colunas. Eu tenho aqui uns exemplos, só para vocês verem que tem o nome do campo, tipo de dados, o tamanho de dados, e posso pôr aqui algumas coisas como sendo nulo, not null, até podia pôr restrições, se era primary key, o valor por default, etc. Está bem? Estou aqui. Como é que isto é feito? Mais uma vez, vocês não têm que trabalhar diretamente sobre isto, porque o SQL Developer vai-vos gerar este código. No entanto, vocês depois podem ter que fazer modificações à mão, mas isto aqui também é praticamente autoexplicativo. A gente olha e percebe o que é que cada coisa faz. Ok, o Create Table é para criar tabelas. Depois de estarem criadas, nós podemos alterá-las com o comando Alter Table ou eliminá-las com o Drop
table, está bem? Embora a gente possa saber estes comandos e seja útil, eu muitas vezes uso-os, o próprio SQL Developer permite de uma forma gráfica nós fazermos estas alterações, está bem? Agora nós podemos alterar uma tabela, acrescentar uma coluna, eliminar uma coluna, alterar o tipo de dados desde que a tabela esteja vazia, enfim, há aqui algumas coisas que se podem fazer. Acrescentar restrições, desativar restrições. Pronto, dá para fazer todas essas operações. Como é que nós criamos restrições? Nós criamos restrições na altura em que se cria a tabela, ou às vezes cria-se primeiro a tabela e só depois é que se colocam as restrições. E nesse caso faço um alter table, alterar essa tabela. Já agora isto aqui este aspecto, quer dizer, o código em si, de facto não estou a dar grande relevância, mas estou a dar mais relevância ao conceito. Quando é que a gente porque é que a gente há de colocar as restrições no alter table em vez de no create? Pronto, se calhar também ainda é cedo para estar a falar sobre isso, mas quando eu estou a criar a tabela, se eu estou a colocar logo as restrições, por exemplo, se eu estou a criar uma chave estrangeira, eu não posso colocar a chave estrangeira por exemplo, na tabela dos empregados, sem ter criado primeiro a tabela dos departamentos. Ou seja, se eu quero criar as restrições logo quando crio as tabelas, eu tenho que criar as tabelas pela ordem correta. Se eu não quiser ter esse cuidado, então faço a criação das tabelas sem as restrições e no final crio as restrições. E depois, como as tabelas já estão criadas, as restrições já não vão dar erro. Ok, eu aqui estou também a assinalar o facto de darem nomes que façam sentido e tenho aqui também a sintaxe de alterar as tabelas. Como eu digo, não estou assim muito interessado que vocês saibam os comandos de cor, o SQL Developer faz isso, mas eu, de qualquer maneira eu tenho aqui exemplos em que, pego neste só por exemplo, criar uma tabela em que eu crio logo uma chave primária. Tenho o nome do campo, o tipo de dados e a seguir escrevo primary key. Posso também criar uma tabela com a mesma coisa, em que eu crio o tipo de dados e no final a criação, mas ainda dentro do parênteses, ponho uma constraint que é uma primary key. Ou então, crio uma tabela sem primary key e depois no final acrescento a constraint. O SQL Developer vai fazer uma coisa deste género, vai primeiro criar as tabelas e depois as constraints. Pronto, eu tenho aqui para a primary key, se vocês quiserem ver como é que isso se faz. Para uma foreign key, que é o mais complicado, porque tem que referenciar uma outra tabela e uma determinada coluna. Para a restrição do tipo check, que é aquela que eu vos quero mostrar. Para a restrição do tipo unique. Isto que é importante saber, que nós podemos desativar uma restrição e voltar a ativá-la. Portanto, posso fazer um alter table, fazer um enable constraint ou um disable constraint. Mais uma vez, no SQL Developer tem, por point and click, conseguem fazer isto. Mas tenho aqui o exemplo, também o código é simples. E posso modificar uma tabela para ser obrigatória, um campo para ser obrigatório ou não, e também dar-lhe um valor por omissão. Também. Portanto, se eu crio uma tabela e, por exemplo, tal como tenho, dou ao salário o valor por omissão, significa que eu, quando estou a inserir dados, se eu não puser nada no salário, ele vai lá por 800. Pronto, é o que aqui está.
E pronto, tenho aqui exemplos de alterar colunas, adicionar comentários, é com outro comando que é o comment. Posso adicionar comentários na coluna ou comentários na tabela. Posso criar uma tabela a partir de outra tabela. Eu às vezes faço isso, posso depois mostrar como é que isso aparece. Em termos de desenvolvimento, às vezes dá jeito, quero fazer um backup de uma tabela. Pronto, crio uma com outro nome, com base no select dela, depois a gente fala sobre isso. E o drop table para eliminar a tabela. Deixem-me só aqui reforçar esta ideia, que às vezes há alguma confusão. O drop table elimina a tabela. O delete table elimina os registros da tabela, mas a tabela não é eliminada. Está bem? É só esta referência. Pronto. Quando a gente elimina uma tabela, ela vai para o caixote do lixo. Depois nós até podemos ir recuperá-lo ao caixote do lixo, ou então podemos eliminá-la e de modo que nem sequer vá para o caixote do lixo. Pronto, depois tenho aqui também como recuperar a tabela que a gente mandou para o caixote do lixo. Mais uma vez, não precisam de saber o comando, porque no SQL Developer, por point and click, conseguem fazer isso. E pronto, era isto.